Nessa perspectiva de psicologia do trabalho, psicologia organizacional, o nosso olhar é para esse sistema chamado organização, para esse sistema chamado empresa. Como que se dão, né? E aí você pode analisar em 3 perspectivas, você pode analisar em 3 dimensões, né? Na dimensão da organização do trabalho, onde se dá mesmo o trabalho, como que o trabalho é feito, como que estão as relações de poder, como que são os níveis hierárquicos, como é distribuída as tarefas. Então, essa é uma dimensão que a gente vai procurar analisar, né? Então, é importante você, quando entra para fazer um trabalho nas empresas de saúde mental no trabalho, você ter uma metodologia para fazer diagnóstico organizacional, isso é fundamental. E aí, esse diagnóstico organizacional, você poder analisar na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Então, você vai analisar a organização do trabalho, as condições de trabalho e as relações socioprofissionais. Então, você levanta informações, você analisa para quê? Depois que você fez o diagnóstico, você vai procurar compreender o que acontece nessa empresa que diz respeito à saúde mental no trabalho. Né? Por que os índices de afastamento por doença mental estão tão alto nessa empresa? Por que os acidentes de trabalho estão tão altos? Por que o absenteísmo está tão alto? Enfim, por aí você vai analisando esses indicadores também, né? E como consequência desse diagnóstico, você vai propor, então, as intervenções. Então, veja, aí eu já vou para o terceiro erro que eu costumo observar quando a gente trabalha na consultoria com saúde mental no trabalho. Saúde mental no trabalho, um programa de saúde mental no trabalho nas empresas, não pode se limitar a uma ação isolada. Fez uma palestra sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional e deu. Não, gente. Ana Silvia, mas palestra não é importante? Super importante. Só que, se você põe a palestra isolada, ela vai ter um efeito. Se você põe a palestra contextualizada, planejada com outras intervenções que vão se conversando, então você faz um planejamento de intervenções, ela vai ter um outro efeito. Porque você está fazendo a palestra, né? Digamos que o objetivo seja sensibilizar, mas também você vai fazer outras intervenções especificamente com os líderes, outras intervenções com esse grupo, enfim. Então, as intervenções são sempre coletivas. E aí é importante que fez diagnóstico, vai planejar as intervenções elas precisam ser de prevenção, elas precisam ser de proteção, de promoção, de suporte. É um planejamento. Você não pode fazer uma ação isolada. Né? Algumas empresas, infelizmente, né, no LinkedIn, às vezes a gente vê isso, falam que a gente está cuidando da saúde mental do trabalhador. Faz uma palestra isolada, né, para dizer que fez a palestra, às vezes para mostrar lá para o fornecedor, né, para o cliente que ela está ligada nesse tema, mas você vai olhar outras variáveis ali do ambiente de trabalho, infelizmente, não tem nenhuma intervenção, não está sendo cuidado. E veja, né, por exemplo, a violência no trabalho, que tem como consequência, caracteriza assédio, em 2020, ou seja, há 3 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho computou 63.635 ações trabalhistas. É muita coisa por assédio moral, por assédio sexual. Assédio é violência. E o assédio tem uma relação direta com saúde mental.
a ponto de, no último estágio de sofrimento, as pessoas cometerem suicídio. Por quê? Porque estavam sendo assediadas. E muitas, infelizmente, deixaram até carta dizendo o porquê do seu suicídio, que estava relacionado com assédio. Então, veja, eu, pelo menos, quando eu faço um trabalho numa empresa, eu não quero fazer um trabalho naquela lógica de academia de ginástica, né, que vai lá, né, porque se o cliente não faz, tudo bem, eu quero ganhar o meu, né, pagando bem que mal tenho. Eu não tenho essa lógica. Se eu tivesse essa lógica, eu não estaria 22 anos na consultoria, há 35 anos, né, na minha atividade profissional de psicóloga. Eu penso que se eu for fazer, eu quero fazer um trabalho bem feito, consistente, e que essa empresa pode, inclusive, me indicar para outros.